Hail the King, capítulo 1081. A armadura dourada voando acima de Shambod. Como mestre supremo, a Valquíria sabia o quão raro e importante o estado de epifania era para um mestre. Além disso, ela sabia da existência do Diablo Old, e podia adivinhar que a razão pela qual Fei não aparecia há tanto tempo era que ele estava em uma situação crítica e não deveria ser incomodado. Em comparação com os residentes nativos de Shambod, Helena se importava mais com Fei. Só quando Fei não fazia parte da equação Helena pensaria sobre a situação de Shambod. Helena tinha uma formação diferente em comparação com todos aqui, então suas opiniões eram únicas. Já que a rainha era tão firme, pessoas como Torres e Drogba não podiam ir contra sua vontade. Portanto, eles só podiam suprimir sua ansiedade e esperar com paciência. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram e o Papa Intus parecia ter envelhecido por mais 20 anos. Suas costas estavam curvadas e ele parecia velho. Seu cabelo estava todo branco e seus olhos ficaram turvos. Alguns de seus dentes caíram e sua pele secou. Embora parecesse extremamente magro, ele respirava rápido, gaguejava ao falar e não conseguia nem ficar em pé por muito tempo. Enquanto Intus era auxiliado pelas santas do palácio do Deus das Feras e seus seguidores que estavam todos com os olhos marejados, ele se sentou diante do prédio em que Fei estava se cultivando e só podia esperar pacientemente, já que não tinha mais energia para praguejar. Droga! Fei, seu bastardo! Você tem que sair antes que eu morra, Intus pensou consigo mesmo. Ele pensou que teria medo da morte quando o limite de 1000 anos acabasse, mas ele estava em uma paz sem precedentes e calmo como uma brisa suave. Seu único desejo era que antes de morrer e ser enterrado na tumba fria, ele queria ver Fei pela última vez e testemunhar a ascensão deste último ao trono do palácio do Deus das Feras. Isso completaria o acordo que ele fez com a existência misteriosa, e ele poderia deixar este mundo sem nenhum arrependimento. Muitas pessoas não conseguiam se controlar. No momento, os holofotes em toda a terra banida estavam voltados para o prédio de pedra em que Fei estava. Sob a liderança dos 10 clãs reis, todos os Ox foram preparados para a migração em massa. Mais de 100.000 guerreiros Ox poderosos viajaram pelo oceano e montaram muitos acampamentos temporários na praia fora do mar de florestas sem fim. Esses acampamentos foram preparados para os Ox comuns usarem no caminho. Além disso, o caminho de sangue antigo de Bemomoth também foi parcialmente ativado. O palácio do Deus das Feras enviou muitos mestres, certificando-se de que todas as matrizes de teletransporte fossem guardadas e protegidas. A equipe de arautos dos Ox e a maioria do grupo de enviados de Shambod viajaram de volta para a cidade de Shambod. Eles estavam se preparando para configurar múltiplas matrizes de teletransporte mágico de longa distância ao lado de cada portal de teletransporte no antigo caminho de sangue de Bemomoth. Além disso, a cidade de Shambod também estava se preparando para receber a tribo Oak Bemomoth. Agora, a comunicação entre os dois lados era crucial em um momento como este. Com o passar do tempo, a respiração de Intus ficou cada vez mais fraca e ele desmaiou. Quanto tempo precisamos esperar? A santa do clã Cisne estava triste e com raiva. Ela era uma das amantes de Intus e estava frustrada porque seu amado estava esperando assim do lado de fora do edifício de pedra. Ela estava prestes a invadir o prédio com raiva para conceder o desejo final de seu amante. Não! Valquíria Helena correu para frente e bloqueou o portão do prédio. Afaste-se! Esta santa também era um lorde da classe Sol, e sua força não podia ser ignorada depois que ela liberou seu poder. As duas poderosas mestras se encararam. Ambas eram lindas, mas frias, e suas presenças poderosas faziam o coração dos outros balançar. Pessoas como o grande sacerdote Nash Torres estavam ansiosos. Todos queriam convencer as duas donas do confronto, mas sua força e status eram inferiores. Portanto, eles não conseguiram dizer uma palavra. A atmosfera estava bastante tensa, e as pessoas só podiam assistir enquanto essas duas belas mestras estavam prestes a lutar. Bam! Nesse momento, o portão do edifício de pedra se abriu. Fei,
que estava com uma túnica branca, saiu. O que está acontecendo? Vocês duas estão tendo uma partida de treino. Fei tinha um sorriso no rosto, fazendo com que os outros se sentissem como se ele fosse um imortal. Sua presença era mística, mas etérea, como se ele não pertencesse a este mundo. Se este mundo fosse uma pintura, parecia que Fei iria explodir e se tornar uma figura 3D. Outros tiveram dificuldade em olhar diretamente para ele. No entanto, assim que o rei falou, ele destruiu esta presença única. Quem é esse velhote de cabelo branco? O grande sacerdote Nesh e os outros orcs que estavam esperando no portão ficaram sem palavras. Entus, que foi chamado de velhote, mexeu as pernas depois de muito esforço. Cidade de Chambord. 4 dias atrás, todos que moravam na nova cidade no lado sul do rio Zuli se mudaram. As ruas que eram prósperas no passado estavam silenciosas e ninguém podia ser visto. Todas as tendas portáteis foram removidas, e apenas edifícios e fortalezas vazios foram deixados. Essas 5 elites da lua cheia de Barcelona sobrevoaram montanhas e rios e finalmente chegaram ao território de Chambord. Quando essas pessoas chegaram ao céu na frente da antiga cidade de Chambord, eles viram uma cidade militarizada que estava equipada até os dentes. Armas de metal e dispositivos mágicos brilhavam à luz do sol. Ha ha ha! Um bando de formigas. Mesmo se você entrar sorrateiramente no chão, como você pode evitar a morte? Um mestre de Barcelona riu enquanto olhava para a força de defesa de Chambord. Ouvi dizer que o rei de Chambord é poderoso e um dos jovens lordes renomados do continente. Não devemos ser descuidados, outro mestre lembrou a seus colegas. É tudo um blefe. Se ele for um jovem lorde, ele deve estar pelo menos no reino do pico da força mortal. No entanto, ele não se atreveu a ir para São Petersburgo e lutar. Temo que ele seja uma figura covarde que tem medo da morte. Não devemos nos preocupar com ele. O primeiro mestre do Barcelona ainda era arrogante. No entanto, o reino de Chambord certamente tem muitos mestres. Eles foram capazes de bloquear aqueles 4 mestres como alves. Receio que a força desta cidade não seja baixa. Ha ha ha! Não precisamos nos preocupar tanto. Aqueles 3 mestres supremos provavelmente já foram mortos pelo Sr. Messi. Vamos atacar rapidamente e derrubar este pequeno reino. Capturar os membros reais deste reino será um grande mérito. Está bem. Esta deve ser a última fortaleza de Zenith. Enquanto uma elite da classe Lua falava, ele acenou com a mão e disparou um feixe de luz, atacando a parede de defesa desta cidade antiga. Ele queria estabelecer o domínio primeiro e destruir o portão da cidade, fazendo com que esses chambordianos, parecidos com formigas, caíssem em pânico e caos. Então, eles poderiam lentamente desfrutar da cena. Este era o jogo favorito deles. Bam! No entanto, uma onda transparente apareceu no ar antes que o feixe de luz pudesse atingir a parede de defesa, enviando esse feixe de luz destrutivo de volta para o local de onde veio. O mais surpreendente é que esse feixe de luz foi fortalecido e capacitado a retroceder nas 5 elites no picos da lua cheia. O que? Como isso é possível? Que tipo de escudo mágico é esse? Pode bloquear e também refletir ataques. As pupilas desses 5 barceloneses se contraíram e eles rapidamente se afastaram para evitar o feixe de luz. Quando essas 5 pessoas se acalmaram no segundo seguinte, descobriram algo ainda mais assustador. Eles não tinham certeza de quando, mas mais de 20 guerreiros com armaduras douradas flutuaram no céu. Suas presenças eram frias como se fossem mensageiros do ceifador, e esses guerreiros cercaram as 5 elites da classe Lua. Feixes de luz vermelha saíam dos buracos nas máscaras de ouro, e eram assustadores. Parecia que bestas sedentas de sangue estavam escondidas sob a armadura, aterrorizando seus inimigos. Bum! Um dos guerreiros de armadura dourada correu para frente e apareceu diante de um mestre de Barcelona, e deu um soco com força. Ah! A elite no pico da lua cheia que era arrogante e orgulhoso gritou a plenos pulmões. Antes que ele pudesse reagir, ele foi despedaçado por este soco, e seu sangue,
carne e ossos quebrados caíram do céu. Um poder tão terrível! Este guerreiro de armadura dourada é um semideus. Os outros 4 mestres de Barcelona sentiram calafrios e ficaram com o rosto pálido. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1082. Compreendendo os sorrisos. Quem é você? Outra elite arrogante no pico da lua cheia de Barcelona estava apavorado, e ele fez a pergunta enquanto tremia. Ele parecia o Chapeuzinho Vermelho com sua voz trêmula. Neste momento, este homem ainda queria declarar sua posição honrosa como oficial do Império Militar no ponto 1 no continente e queria usar seu prestígio para suprimir esses mestres supremos com armaduras douradas que acabaram de aparecer. No entanto, esses guerreiros de armadura dourada não deram a este homem a chance. 3 guerreiros com armaduras douradas com feixes de luz vermelha saindo de seus olhos se lançaram, e as energias aterrorizantes rasgaram o céu como ondas gigantescas. Tudo em seus caminhos foi destruído. Em extremo desespero e choque, este mestre de Barcelona foi transformado em névoa de sangue. Ao mesmo tempo, as outras 3 elites da lua cheia de Barcelona se sentiam desesperadas. Ah! Não! 2 gritos estridentes soaram no céu. Em um piscar de olhos, mais 2 mestres de Barcelona morreram ao se transformarem em névoa de sangue. Alguns momentos atrás, essas elites da lua cheia de Barcelona chegaram a Chambord entusiasmados, pois planejavam matar a maioria das pessoas aqui. Eles queriam vir aqui com antecedência e roubar os tesouros enquanto obtinham todo o crédito. Eles viram Chambord como um oponente fraco, mas foram mortos no céu antes que seus pés pudessem tocar o solo de Chambord. Isso foi algo que eles nunca imaginaram. O poder de Chambord foi além da imaginação desses 5 mestres. Em um piscar de olhos, apenas uma elite no pico da lua cheia permaneceu vivo. Ele era o guerreiro alto e magro mais cauteloso e reservado, e também o mais poderoso do grupo. Assim que esse homem descobriu os guerreiros de olhos vermelhos e armadura dourada de Chambord, sua guarda subiu. Em vez de tentar resistir e lutar, ele imediatamente saiu correndo e escapou da primeira onda de ataque. Bum! Um guerreiro de olhos vermelhos e armadura dourada deu um soco e um punho de energia voou em direção a esta elite da classe Lua. As aterrorizantes chamas vermelhas de energia passaram por este mestre Barcelona alto e magro, mas metade de seu braço se transformou em nada. Ah! Puf! Esta elite da classe Lua de Barcelona vomitou uma boca cheia de sangue e ficou apavorada. Um nível sem precedentes de desespero engolfou sua mente, e parecia que o ceifador cruel apertou sua garganta. Este homem fechou os olhos e esperou pela morte. 1 segundo se passou, 10 segundos se passaram. O destino devastador de ser despedaçado não ocorreu. Aqueles terríveis guerreiros de olhos vermelhos e armaduras douradas não correram atrás dele. Essas figuras mortais o deixaram ir. Este mestre de Barcelona abriu os olhos novamente e olhou para trás, subconscientemente. Essas 26 figuras ficaram no ar. Enquanto a luz dourada brilhou sobre eles, esses poderosos guerreiros de Chambord apenas ficaram lá no céu e olharam para ele de longe. Sua armadura dourada era linda, e ganchos viciosos nas costas enchiam seus corpos. Tudo neles estava coberto, exceto os 2 buracos usados para ver, e feixes de luz vermelha estavam saindo por eles. A presença desses guerreiros era fria, mas eles não o perseguiram. O que está acontecendo? Este mestre magro e alto chamado Armando ficou desconfiado. Embora ele estivesse extremamente assustado, ele não escapou imediatamente por algum motivo. Em vez disso, ele ficou e observou cuidadosamente a situação. Após a observação, ele fez uma descoberta chocante. Esses guerreiros assassinos em armadura dourada tinham presenças geladas, mas parecia que eles não tinham vitalidade. Em vez de se parecerem como humanos em uma armadura, eles se pareciam mais como muitos cadáveres. Armando não conseguia sentir a vivacidade deles, em vez disso, pareciam máquinas frias. Será que esses guerreiros são fantoches mágicos?
Armando parecia ter percebido algo e estava profundamente chocado. Então, Armando pensou e se lembrou dos boatos que ouviu sobre Chambord. Muitos rumores no continente afirmavam que Chambord tinha uma civilização mágica de alto nível, e até mesmo a deusa da proteção da terra de São Petersburgo tornou-se resistente e mais poderosa depois que chambordianos a fortaleceram. Até mesmo o orgulho de Barcelona, o jovem Lord Messi, teve dificuldade em quebrar essa matriz mágica, provando ainda mais que chambordianos tinham a capacidade de criar fantoches mágicos tão poderosos. Fantoches mágicos que têm poderes de semideus, isso é inimaginável. Quanto mais Armando observava, mais confiante ficava em sua conclusão. Essas coisas têm força para me matar instantaneamente, mas de repente pararam de perseguir, permanecendo no ar. Não é porque eles se tornaram legais de repente. Parece que esses fantoches mágicos receberam ordens e não podem ficar muito longe da cidade de Chambord. Portanto, assim que passei a soleira, eles não me perseguiram mais. Isso explica por que esses guerreiros de armadura dourada não foram ajudar São Petersburgo. Se esses 26 bonecos mágicos com armadura dourada e força semideus aparecessem em São Petersburgo, a tropa da expedição norte de Barcelona teria sido destruída há muito tempo. Mesmo se o Supremo Messi viesse aqui, seria inútil. Armando de repente percebeu que ele descobriu por coincidência um segredo gigante, e talvez esse segredo permitisse chegar ao topo. Basta pensar sobre isso. Se eu puder levar esse segredo de volta para Barcelona e conquistar Chambord com as forças de alto nível do Império, o Império vai colocar as mãos na tecnologia que pode criar esses fantoches mágicos. Com os avanços e recursos de Barcelona, podemos produzir em massa esses fantoches mágicos. Ao contrário de Chambord, que só poderia fazer cerca de 20 ou mais. Pensando que poderia se tornar a pessoa mais famosa da história de Barcelona, Armando estava agitado. A grande fantasia e ganância o fizeram esquecer temporariamente de seu meio-braço, e ele superou todo o medo. Depois de pensar por um momento, ele lentamente se aproximou das máquinas assassinas em armadura dourada, querendo testar e descobrir a distância de operação desses fantoches mágicos. Menos 20 minutos depois. Ha 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 ha! Eu finalmente descobri! Esses bonecos não podem ir mais do que 2.000 metros de distância da muralha de defesa da cidade de Chambord. Haha! Enquanto ria histericamente, Armando se transformou em um feixe de luz e disparou em direção a São Petersburgo. Ele iria levar esse segredo para Barcelona. Quando Armando desapareceu completamente no céu, mais de 400 bonecos de guerra com armadura dourada apareceram repentinamente no céu, parecendo muitos deuses que protegiam Chambord. As poderosas presenças sozinhas suprimiram os elementos naturais da área e poderiam destruir dezenas de milhares de soldados. Se Armando visse isso, ele poderia estar morrendo de medo. Se ele soubesse desta informação, ele não pensaria que descobriu um grande segredo que poderia garantir um futuro brilhante para ele, e ele não iria querer trazer muitas tropas de alto nível aqui também. Em vez disso, ele gostaria de escapar instantaneamente da região norte de Azeroth e convencer a família real de Barcelona a recuar e acabar com a guerra, nunca mais ofendendo os zenitianos. Logo depois que todos esses fantoches de guerra com armadura dourada apareceram no céu, eles desapareceram lentamente em silêncio. Muitas pessoas não sabiam para onde eles foram. No entanto, a imagem poderosa e invencível chocou todos os chambodianos da cidade. Especialmente a cena em que os fantoches de guerra destruíram 4 elites de Barcelona no pico da lua cheia. Depois de ver isso, muitos chambodianos foram restaurados com a confiança de vencer a guerra. Fora da torre de vigia no portão sul da cidade de Chambord, Baz e Brook apareceram na parede de defesa, olharam um para o outro e sorriram em compreensão ao ver Armando desaparecer ao longe e deixar um rastro tênue no céu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1083. A escolha de Piazon. Deixar escapar um pequeno peixe e levar informações falsas aos nossos inimigos. Isso vai chocar e desorientar os barceloneses. E,
Poderíamos ter esperado até que esses bastardos chegassem perto da cidade de Chambord, e todos eles seriam mortos se ordenássemos que os fantoches de guerra de ouro místico atacassem. No entanto, agora que São Petersburgo foi conquistada, temos que usar os fantoches de guerra de ouro místico para chocar os barceloneses e deixá-los um pouco preocupados. Então, eles não ousariam massacrar nossos zenitianos. Isso é o mínimo que podemos fazer por nosso povo a milhares de quilômetros de distância. Isso está certo. Mais de 20 fantoches mágicos no reino da classe Sol são suficientes para chocar os barceloneses. Hehe, aquele garoto testou nosso limite e pensa que o alcance de ataque dos fantoches de guerra de ouro místico é de apenas 2.000 metros. Ha ha ha! Como ele pode saber que o alcance do ataque é na verdade 10.000 metros? A armadilha já está armada. Agora, só precisamos esperar as tropas de Barcelona chegarem. Espero que Sua Majestade possa voltar a tempo. Baz e Brook olharam para o sol poente ao longe. Eles estavam calmos, mas um pouco excitados, e se sentiam um pouco impotentes e tristes. Essa guerra iria se espalhar para Chambord no final. De acordo com as informações que o velho Ayan trouxe de volta, o imperador Yassin provavelmente já faleceu e o Zenit perdeu sua linha de defesa mais sólida. A partir daquele momento, a cidade de Chambord não poderia mais evitar a guerra. A batalha ocorreria com certeza. O feixe de luz rápido no céu diminuiu e se transformou em uma figura. Então, essa figura balançou no ar e pousou lentamente diante de Piazon e outros. Este homem era um elite da classe Lua de Barcelona. Ele parecia magro e alto, e usava uma armadura azul e vermelha. Agora, ele estava pálido e perdeu um braço, e listras de sangue ainda estavam fluindo, embora uma camada de cicatriz tenha se formado sobre o ferimento. A respiração deste homem estava irregular e ele estava gravemente ferido. Foi por isso que ele não conseguiu nem manter o voo e caiu do céu. No entanto, embora este homem estivesse tão ferido, sua força ainda era grande e ele era invencível aos olhos das pessoas comuns. Ele era Armando, a elite no pico da lua cheia que escapou de Chambord. Os mais de 100 refugiados zenitianos ficaram chocados com a cena, olharam um para o outro e nem se atreveram a respirar pesadamente. Com desespero nos olhos, eles esperaram pelo massacre iminente. Piazon também estava extremamente nervoso e quase instantaneamente mostrou sua força e atacou. No entanto, depois de se forçar a se acalmar e pensar um pouco, Piazon desistiu da ideia de aproveitar a chance e matar esta elite alta e magra da classe da Lua de Barcelona. Uma vez que este homem era uma elite no pico da lua cheia em seu auge, Piazon não poderia matá-lo instantaneamente, embora o último estivesse gravemente ferido. Além disso, uma batalha entre elites da classe Lua traria outros mestres de Barcelona com certeza. Piazon tinha uma missão importante, então ele não podia ser descuidado e correr riscos desnecessários. A vitalidade das elites da classe Lua é insana, e este homem está no auge. No entanto, ele não é capaz de fazer seu braço crescer novamente e o sangue ainda está vazando da ferida. Quem o feriu tanto? Dentro do Império Zenit, quem poderia derrotá-lo? Será que o rei de Chambord o atacou? Enquanto Piazon pensava consigo mesmo, ele estava tentando pensar em uma maneira de sair dessa situação. Armando respirou pesadamente. Ele franziu a testa quando olhou para esses refugiados zenitianos, e aqueles mais de 20 fantoches dourados aterrorizantes brilharam em sua mente. Como ele ainda estava sentindo a empolgação de potencialmente se tornar grande, ele não atacou e matou esses refugiados. Armando era uma elite da lua cheia de alto escalão e tinha orgulho de seu status e não estava disposto a matar civis sujos. No entanto, quando ele olhou para Piazon, seus olhos brilharam. Este jovem zenitiano é bonito e sua composição corporal é ótima, com uma aura espiritual ao seu redor. Embora ele seja um pouco mais velho e não pareça ter nenhuma força de cultivo, seu talento é ótimo. Se ele puder ter uma técnica de cultivo de alto nível e começar agora, seu futuro pode ser brilhante. Este pensamento brilhou na mente de Armando. Você, se mostre. Armando apontou para Piazon. O coração do Cavaleiro da Lua Prateada balançou quando ele pensou que havia sido descoberto. No entanto,
Ele só conseguiu se adaptar à situação e saiu da multidão sob o olhar de todos. Será que eu não me disfarcei adequadamente em algumas áreas? E esta elite no pico da lua cheia de Barcelona viu através de meu disfarce. Pensou Piazon. Piazon colocou lentamente uma das mãos no bolso, preparando-se para tirar o pergaminho que Akinfeev tinha para ele, que selava o poder do ataque total do Imperador Yassin. Ele estava preparado para o pior. Garoto, organize essas pessoas e monte essa tenda. Armando não prestou atenção a tudo e tirou alguns materiais básicos para uma tenda de seu anel de armazenamento. Ele planejava se curar, mas estava acostumado com a vida de luxo e não queria se curar em um ambiente tão terrível que tinha vento frio e chuva fria. Portanto, ele escolheu um local e queria construir um acampamento temporário. Esta elite no pico da lua cheia de Barcelona gostava um pouco de Piazon, então ele ordenou que este jovem comandasse outros refugiados. Piazon deu um suspiro de alívio. Para os refugiados, as palavras de Armando eram ordens. Devido à lacuna gigante em força, qualquer resistência não teria sentido. Sob o comando de Piazon, o grupo rapidamente construiu a tenda. Ao mesmo tempo, Armando já havia emitido um sinal. Armando não era apenas um general de alto nível no exército de Barcelona, ele também era uma figura importante em uma família nobre da Catalunha com uma história de mais de 500 anos. Ele tinha muitos seguidores e guardas sob seu comando. Logo, cerca de 30 magos e guerreiros poderosos sob o comando de Armando queimaram suas energias e correram para este local para protegê-lo. Não mate esses enetianos, guarde-os por enquanto. O que Armando disse fez Piazon e outros refugiados suspirarem de alívio. Depois de parar por um segundo, Armando de repente pensou em algo e apontou para Piazon enquanto lembrava a seus seguidores: não incomodem este jovem. Senhor, como desejar. Armando assentiu e se virou antes de entrar em sua tenda. Depois de configurar algumas matrizes defensivas, ele rapidamente começou a curar seus ferimentos. Devido ao cuidado especial que a elite no pico da lua cheia demonstrava com ele, Piazon não foi intimidado por esses barceloneses e até conseguiu uma pequena tenda independente para si. Voou! O cavaleiro da lua prateada exalou profundamente e se acalmou um pouco. Sob tal monitoramento estrito, Piazon não poderia escapar. Se ele tentasse sair com força e causasse conflito, os inimigos o notariam e o perseguiriam, atraindo um grande grupo de mestres. No entanto, quanto mais tempo ele ficasse com os barceloneses, mais perigoso era. O pergaminho secreto dizia respeito ao futuro de Zenit, por isso não podia cair nas mãos dos barceloneses. A situação era terrível. O que devo fazer? Piazon pegou os 3 pergaminhos e olhou para eles. Depois de um momento de silêncio, ele tomou uma decisão chocante. Você, sua mãe. O Papa Intus, que agora estava deitado em uma cama e prestes a morrer, ouviu Fei chamá-lo de velhote, e seus braços e pernas tremeram enquanto ele gaguejava e praguejava. Fei chegou perto e reconheceu que este velhote era Zong Dajun. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1084. Preciso retornar. Parecia que o poder do Acordo de 1000 anos entrou em vigor. Menos de 2 meses se passaram, mas parecia que 1000 anos passaram voando por Zong Dajun. Ha ha ha! Por que você está tão nervoso? Fei sorriu e se aproximou de Zong Dajun, e brincou usando mandarim. De repente, me lembrei de uma piada em nosso mundo. Agora, neste estado, mesmo que a mais bela santa da tribo Orc-Bemomot ficasse nua e pulasse na sua cama, você não pode fazer nada mesmo se quiser, certo? Você tem alguma última palavra? Você, sua mãe. Zong Dajun estava com raiva. Haha. Eu estou apenas brincando. Não fique tão nervoso. Enquanto Fei falava, ele apontou o dedo, e uma faixa de chamas douradas correu para o local entre as sobrancelhas de Zong Dajun. Então, algo chocante aconteceu. Foi como um milagre.
O Papa Intus parecia tão velho que estava prestes a se transformar em poeira e exalava mais do que inalava. Mas assim que as chamas de energia o tocaram, parecia que ele voltou à sua juventude. As rugas profundas em seu rosto desapareceram rapidamente, e sua pele que estava enrugada e cinza tornou-se lisa e clara. Seu cabelo prateado ficou preto como se um par de mãos invisíveis estivesse tingindo seu cabelo, e seu corpo curvado se endireitou enquanto seus olhos nublados ficavam afiados e brilhantes. Parecia que esse homem passou de um veterano de 100 anos para um jovem de 20 anos. Droga! O que aconteceu? Enquanto todos olhavam para a cena em choque, Intus imediatamente saiu da cama e olhou para Fei com espanto. Ele estava tão animado que falava mandarim. Poderia ser, você. Você entrou com sucesso no reino dos deuses verdadeiros? Você fez isso. Fei assentiu com um sorriso. Ah! Então, finalmente concluí o contrato de 1000 anos. Haha! Ótimo! Isto é perfeito! Embora você tenha feito meu corpo voltar aos 20 anos, minha expectativa de vida não mudou. Porém, isso já é perfeito. Eu não tenho que morrer naquele velho corpo, Intus falou com alegria. Tenho um presente ainda maior para você, disse Fei, mas antes disso, vamos falar sobre a situação com a Terra Banida. Meu período de reclusão foi bem longo, então parece que muitas coisas aconteceram, certo? Foi realmente muito longo. Sobre o assunto de problemas graves, a expressão de Intus tornou-se sombria. Ele disse, embora os orcs estejam enfrentando catástrofes devastadoras na Terra Banida, seu Império Pai, o Império Zenith no continente Azeroth, também está enfrentando a invasão de Barcelona. Também é um desastre terrível. O rosto de Fei mudou de cor quando ele ouviu isso. Ele imediatamente pensou no momento em que a figura do Imperador Yassin apareceu de repente quando ele estava refinando o grande reino divino, o rugido do dragão e o abundante poder da fé imperial. Barcelona invadiu Zenith. Será que o Imperador Yassin? Uma ideia terrível passou pela mente de Fei. O rei instantaneamente olhou para Torres, que estava parado ao lado, e esse guarda rapidamente se aproximou e contou a Fei tudo o que ele ouviu no continente Azeroth em detalhes. Ao mesmo tempo, ele tirou o pergaminho de gravação mágica que Baz e Brook criaram e o passou para Fei. Depois de ouvir pacientemente tudo no pergaminho, uma expressão de raiva gradualmente apareceu no rosto de Fei. O rei do Bizantine foi capturado? Luffy está desaparecido? Os dois Xuanjé estão gravemente danificados? A região sul de Zenith foi perdida para os inimigos de novo? Os barceloneses estão matando, roubando e queimando tudo? Eles estão tentando aniquilar a raça zenitiana e matar centenas de milhões de zenitianos? Como um fogo ardente, a raiva brilhou dentro do peito de Fei. Embora ele não tivesse certeza de por que o Império no ponto 1 na região ocidental de Azeroth, o Império de Barcelona que estava tendo uma guerra acalorada com o Império de Madrid, de repente atacou o Império Zenith na região norte de Azeroth, qualquer tipo de desculpa não funcionaria já que os crimes que os inimigos cometeram eram imperdoáveis. As sementes do ódio e da vingança já haviam sido plantadas no coração dos zenitianos. A única coisa que acalmou Fei um pouco foi que o pergaminho de registro mágico não mencionava a queda e a morte do Imperador Yassin. Talvez eu tenha adivinhado errado. Fei pensou consigo mesmo. Precisamos voltar imediatamente para Chambord. Fei decidiu sem hesitação, ele mal podia esperar para voltar ao Império Zenith. Agora mesmo, Fei sabia que o Império precisava dele, que apenas avançou para o reino dos deuses verdadeiros e as 100 almas guerreiras de batalha de ouro místico. Espere, você ainda não pode ir. Intus estava ansioso e usava mandarim diretamente. Ele disse, que tal herdar o trono aqui? Sendo o Papa do Palácio do Deus das Feras? Droga! Você pelo menos precisa completar minha missão e me deixar morrer em paz. Cuide da situação aqui, não vai demorar muito. Só um dia, não, meio-dia. Meio-dia, ok?
Depois que a situação aqui for resolvida, os mestres orcs podem segui-lo de volta ao continente Azeroth e batalhar por você. Fei pensou por um momento e acenou com a cabeça. A cidade de Bemomonth. Como muitos clãs orcs estavam se preparando para se mover, o interior da cidade e as áreas ao redor da cidade estavam lotadas. Podia-se ouvir tagarelice por todo o lugar, e várias tendas feitas de pele se estendiam até o horizonte. Agora mesmo, na praça onde o palácio do Deus das Feras estava situado, muitos orcs Bemomonth se ajoelharam no chão e oraram. Nesse momento em que a tribo mais precisava de ajuda, o poder da religião e das crenças eram os mais importantes. Em pouco tempo, a notícia de que o rei Alexander de Chambord finalmente saiu de seu cultivo de reclusão se espalhou entre os orcs. Os orcs Bemomonth já admiravam este rei humano generoso e honrado. O que a armadura demoníaca das trevas Basturk e as 100 almas guerreiras de batalha de ouro místico fizeram no passado trouxe a Fei um alto grau de reconhecimento e reputação, e o boato de que Fei tinha a linhagem do Deus das Feras Reshar se espalhou por toda a tribo. Muitos orcs agora acreditavam nisso. Portanto, Fei emergindo de seu cultivo atraiu a atenção de muitos orcs. Quando o Papa Entus, que havia recuperado sua aparência juvenil, apareceu na praça com Fei e outros, todos os orcs que estavam ajoelhados no chão começaram a conversar e criar alvoroço. Todos eles olharam para Entus e Fei. Esses dois eram as figuras mais influentes que poderiam potencialmente salvá-los dos perigos da Terra Banida. Ao mesmo tempo, o processo de seleção para o novo Papa ainda estava em andamento antes da estátua do Deus das Feras em frente ao Palácio do Deus das Feras. Até agora, mais de 100.000 sacerdotes e xamãs foram testados pela estátua divina, mas a estátua não respondeu a nenhum deles. Isso era algo que nunca tinha acontecido na história do Palácio do Deus das Feras. Nunca houve um tempo em que tantos candidatos fossem testados sem nem mesmo um ser confirmado. Por alguma razão, o processo de seleção do novo Papa foi um pouco difícil desta vez. Todos os orcs estavam ansiosos pelo nascimento do novo Papa, mas o Deus das Feras Reshar parecia estar mesquinho e não queria dar uma resposta. É sabido que o rei de Chambord tem a linhagem do Deus das Feras. Eu me pergunto se a estátua divina responderá a ele. Acho que não. Afinal, ele é humano. É difícil dizer. Esse novo processo de seleção de Papa já é estranho. Talvez algo chocante aconteça. Alguns sacerdotes e xamãs já desclassificados conversavam mais longe. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1085. Milagre. Por um momento, todos os orcs estavam olhando para Fei e Entus. Ao ouvir a notícia, mais e mais orcs se moveram em direção à praça e se reuniram ao redor dela. Este foi um sentimento místico. Por algum motivo, muitas pessoas achavam que esse longo processo de seleção do novo Papa estava prestes a terminar. Muitos orcs se reuniram ao redor da praça como água enchendo um lago gigante. Agora, Entus também estava olhando para Fei. Ele sabia porque a estátua do Deus das Feras ainda não havia respondido a ninguém, foi devido ao acordo de 1000 anos atrás. O trono no palácio do Deus das Feras pertencia a Fei, mas Entus estava curioso para saber como essa posição iria pousar em Fei. Nesse momento, Fei foi subconscientemente imerso em um estado místico. Que tal isso? Você sente a convocação de seu destino, aquela voz misteriosa soou na mente de Fei. O rei acenou com a cabeça. A estátua do Deus das Feras Reshar parecia estar emitindo uma vaga aura sedenta, como se estivesse esperando algo retornar. Agora, é hora de você recuperar o que é seu. A voz fria e misteriosa riu na cabeça de Fei. Você caminhará em direção ao seu trono divino, um passo de cada vez, redimindo sua antiga glória e lavando sua vergonha passada. Até então, você vai entender tudo, incluindo sua identidade e todos os rancores do passado. Fei não disse nada. De volta ao grande reino divino, Fei mal refinou aquele mundo pedindo a força do imperador Yasin emprestada.
Essa voz misteriosa finalmente começou a responder algumas de suas perguntas, mas ainda era silenciosa em relação às perguntas críticas. Afirmava que Fei um dia entenderia tudo, e saber muito com antecedência não seria bom para ele. Logo, Fei estava a menos de 1000 metros de distância da estátua do Deus das Feras Rechar. Esta estátua divina tinha menos de 10 metros de altura e não estava claro de que material era feita. Parecia real, e uma aura nevoada a cercava durante a noite, fazendo com que parecesse um ser vivo. Esta estátua era um item santo na tribo Okbemomont, e era muito espiritual e tinha uma história antiga. Foi ouvido que esta estátua poderia se comunicar com os deuses no céu, e qualquer um que pudesse obter uma resposta dela se tornaria o próximo papa do palácio do Deus das Feras. Para Fei, faixas de intimidade e desejo estavam saindo da estátua e atraindo sua atenção. Buna! 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 De repente, ocorreram mudanças inesperadas. Fogos queimaram no céu sem motivo, e muitos meteoritos que foram engolfados por chamas ardentes apareceram no céu. Como se fosse o fim do mundo, os meteoritos caíram do céu como gotas de chuva em uma tempestade. Enquanto arrastavam caudas longas e esfumaçadas, esses meteoritos caíram em direção à cidade de Bemomont. Deus! Não! Por que isso está acontecendo? Uma série de gritos de desespero e gritos de pânico soaram na multidão de orcs. Era muito tarde para escapar agora. Uma área com um raio de mais de 20 quilômetros estava ao alcance da catástrofe desastrosa. Todos olharam para os meteoritos em chamas que estavam caindo do céu, e eles sentiram como se suas gargantas tivessem sido apertadas pelo ceifador cruel. O desespero estava escrito em seus rostos. Alguns mestres orcs das classes Lua e Sol e até mesmo divinos voaram para o céu, liberando toda a sua força e tentando acabar com esta catástrofe inimaginável usando seus poderes. No entanto, a chuva de meteoritos foi muito intensa. Havia muitos meteoritos, e esses mestres orcs não conseguiram bloquear todos eles. Chamas ardentes já estavam extremamente perto do solo. Grande e honrado Deus das Feras! Você já abandonou seus súditos. Muitos orcs Bemomont desesperados oraram de joelhos. Nesse momento, Fei de repente ergueu a cabeça. Embora esse movimento parecesse simples e sem sentido, uma sombra dourada de repente saiu do corpo de Fei. Esta sombra foi uma projeção perfeita de Fei. Parecia o mesmo que Fei em todos os aspectos. No momento seguinte, Fei rugiu em sua voz profunda. A sombra do tamanho de um humano de repente se expandiu assim que Fei rugiu, e instantaneamente se transformou em um gigante com mais de 30.000 metros de altura. Posicionando-se orgulhosamente no mundo, parecia que essa sombra era um deus demoníaco que nasceu na era pré-histórica. Era claramente uma sombra, mas tinha um poder imenso e infinito. Esta sombra gigante abriu suas mãos enormes e agarrou levemente no ar, e 2/3 dos meteoritos caíram em suas mãos. Então, como se essa sombra estivesse esmagando ovos, todos os meteoritos se transformaram em nada. O terço restante dos meteoritos destrutivos foi sugado pela boca desta sombra. Como um abismo profundo, assim que esses meteoritos caíram na barriga dessa sombra, todos eles desapareceram. Essa cena foi chocante. Foi nada menos que um milagre. Ao mesmo tempo, vagas canções de batalha sagradas que eram antigas e místicas soavam, e parecia que figuras como mensageiros divinos, bestas espirituais, dragões gigantes e criaturas desconhecidas voavam e dançavam em torno desta sombra dourada gigante que parecia exatamente com Fei, fazendo a cena parecer majestosa e sobrenatural. Parecia exatamente como o fenômeno de quando um deus desceu ao mundo. Esse fenômeno durou menos de 1 minuto. Quando todos os meteoritos no céu foram destruídos, a sombra dourada que tinha cerca de 30.000 metros de altura rapidamente encolheu de tamanho e voou atrás de Fei antes de entrar em seu corpo, parecendo nunca ter aparecido antes. Esta cena chocante surpreendeu a todos, exceto Intus. Intus já sabia que Fei entrou no reino dos deuses verdadeiros e foi completamente transformado para além de um mortal. Além disso, o Papa viu cenas ainda mais chocantes cerca de 1000 anos atrás, então ele estava mentalmente preparado.
No entanto, outros Orcs e outros no grupo enviado de Shambod, incluindo a Valquíria Helena, Torres e Oleg, perceberam pela primeira vez que o rei já havia se tornado um deus. Eles estavam completamente atordoados. Depois de um longo momento de silêncio, aplausos vibrantes e estremecedores soaram na praça, e muitos Orcs oraram e se curvaram com paixão. Claro, eles estavam admirando e adorando o rei. Helena e outros Chambordianos caíram em estado de êxtase. Um verdadeiro deus nasceu. Ao mesmo tempo, algo ainda mais inimaginável apareceu. A cerca de 1000 metros de distância, a estátua do Deus das Feras, o item santo do palácio do Deus das Feras, parecia ter despertado devido ao poder divino que Fei havia demonstrado e acordou de seu longo sono. Neste momento, de repente emitiu uma luz irradiando sem fim. Onde quer que a luz brilhou, os Orcs na zona instantaneamente sentiram que sua resistência foi restaurada. Todas as emoções negativas, como tristeza e desespero, desapareceram e todos os seus ferimentos foram curados. O mais chocante é que esta estátua do Deus das Feras Reshar realmente ganhou vida no momento seguinte. Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1086. Por Imperador. A estátua do Deus das Feras Reshar estava sentada em seu trono na praça e, de alguma forma, lentamente se levantou. Bun! Enquanto todos olhavam para ela em choque, esta estátua saiu do trono e ganhou vida própria. Em seguida, andou até o caminho principal da praça. Sob o olhar de todos, este item santo da tribo Orc-Bemomoth se ajoelhou diante de Fei respeitosamente. Uma voz suave e pacífica soou da boca desta estátua: "Saudações, mestre. O mensageiro Reshar está honrado em ver o seu retorno." Depois de dizer isso, esta estátua divina balançou levemente, e se transformou em uma faixa de poder da fé bege e rapidamente girou em torno de Fei. Enquanto todos olhavam para a cena em choque, essa onda de poder da fé invadiu o corpo de Fei. Essa mudança surpreendeu a todos na área. A estátua do Deus das Feras Reshar ganhou vida. Ele se dirigiu ao rei de Shambod como seu mestre, honrado em ver seu retorno. O que no mundo está acontecendo? Desta vez, todos os Orcs Bemomoth ficaram chocados. Até o Papa Entus, que mal conseguia manter a calma, caiu em um estado de confusão e descrença. Entus de repente sentiu como se tivesse negligenciado algo até agora. A identidade de Fei como um viajante da Terra parecia misteriosa neste momento, como se um fino véu cobrisse a verdade. Entus percebeu que a verdade não era o que parecia na superfície. Pelo menos a identidade de Fei era bem diferente da dele. Fei também ficou surpreso com esta série de eventos. A reação da estátua do Deus das Feras Reshar não foi parte do plano. Pela primeira vez, Fei começou a duvidar de sua identidade. Ele pensou em sua vida passada e em sua vida atual, e se perguntou o que estava acontecendo. Aquela voz fria e misteriosa disse algo sobre redimir minha antiga glória e lavar minha vergonha passada. O que está acontecendo? Que tipo de história está por trás de tudo isso? Zomdajum. Você completou o antigo acordo. Todas as criaturas boas e ordeiras do mundo serão gratas a você e se lembrarão do que você fez pelo continente nos últimos 1000 anos. Você salvaguardou o último vestígio de esperança para Azeroth. Como recompensa, você poderá voltar ao seu mundo hoje. Você pode recuperar tudo o que perdeu. De repente, uma voz majestosa soou no céu. A sombra do Deus das Feras Reshar apareceu no céu. Claramente, a estátua de Reshar que se transformou em poder da fé e colidiu com o corpo de Fei era apenas um recipiente para o poder da fé. Agora, a sombra que apareceu no céu era o verdadeiro poder e presença do Deus das Feras Reshar. No momento, ninguém sabia onde estava o verdadeiro corpo deste Deus. Uma força suave e gentil empurrou lentamente o fascinado Entus para o céu. No ponto mais alto do céu azul, um portal espacial semelhante a um redemoinho apareceu lentamente. Ele emitiu chamas de energia de um azul profundo e hipnotizante, e girou.
Muitas pessoas não sabiam para onde esse portal misterioso levava. Isto! Lágrimas cobriram o rosto de Intus. 1000 anos! 1000 anos! Foi este portal azul profundo que me trouxe da Terra a este mundo há 1000 anos. Nos últimos 1000 anos, Intus sonhou com este portal azul profundo muitas vezes em suas fantasias. Ele pensou que este portal só existiria em seus sonhos, e ele nunca o veria novamente e nunca poderia retornar ao seu mundo anterior. Para sua surpresa, este portal com o qual ele sonhava realmente apareceu diante dele na vida real. Então, eu ainda posso voltar. Vendo este portal azul profundo, as memórias antigas de 1000 anos atrás que Intus selou nas profundezas de sua mente ressurgiram. As memórias distantes, porém íntimas sobre a Terra fizeram Intus chorar como um bebê. No final, ainda posso voltar à Terra e obter tudo o que pensei ter perdido. Minha mãe e meu pai, minha namorada, meus amigos, estou sonhando. Posso realmente voltar e receber tudo de volta. No chão. Fei olhou para o portal azul profundo no céu e um impulso incontrolável apareceu em sua mente. Ele sabia que se quisesse, ele poderia entrar naquele portal com Intus, e ele provavelmente voltaria para a Terra que antes só existia em suas memórias de sua vida anterior. Desde que Fei viajou pelo tempo e espaço e chegou ao continente Azero, esta foi a primeira vez que esteve tão perto da oportunidade de voltar para casa. Instintivamente, Fei deu um passo à frente e estava prestes a correr para o portal azul profundo. No entanto, ele suprimiu com força esse impulso que saiu do fundo de sua alma no momento seguinte. Ele sentiu o olhar de Valkyria Helena por trás. A misteriosa conexão entre Fei e Helena estava além do nível de marido e mulher, e a Valkyria imediatamente entendeu a intenção de Fei. Embora ela não quisesse perder seu amante, ela amava Fei ao extremo. Ela não disse nada nem fez nada para detê-lo. Ela simplesmente olhou para as costas de Fei com amor. No entanto, esse simples olhar pesou sobre os ombros de Fei como uma montanha gigante. Naquele instante, os rostos de todos que Fei conhecia neste mundo passaram por sua mente. Angela, Bass, Brook, Torres, Imperador Yassin, Luffy, Charcy. Ao mesmo tempo, Fei pensava no Império Zenith do outro lado do mar de florestas sem fim. A nação pela qual ele lutou estava enfrentando uma situação terrível. Todas essas coisas fizeram Fei parar de andar. Fei, você não vem comigo. Esta é a melhor oportunidade. No céu, Intus olhou para Fei e fez o convite. Ele também sabia o que esse portal azul profundo significava para Fei. Eu. Fei balançou levemente a cabeça. Ainda tenho coisas que não terminei. Eu não posso deixar este mundo. Droga, cara. Eu estava prestes a estender sua vida com meu poder divino, mas agora parece que não é mais necessário. Saúde. Você pode recuperar tudo o que perdeu. No entanto, não vou ter inveja de você. Um dia, vou cavar um caminho no contínuo espaço-tempo com meu próprio poder, encontrando o caminho de volta à Terra. Intus sorriu e acenou com a cabeça. Então, ele acenou para Fei e disse, ok, tchau. Estarei esperando seu retorno na Terra. Com isso dito, Intus entrou no portal azul profundo, transformando-se em um raio de luz e desaparecendo. Então, o portal azul profundo lentamente desapareceu no céu. Grande mestre! A Reshar presta uma homenagem a você. Estou ansioso para o momento em que poderei lutar ao seu lado. No céu, a sombra do deus das feras Reshar curvou-se sobre Fei antes de desaparecer lentamente como as ondas na superfície de um lago que se acalmou. Agora, toda a tribo Okbemomoth caiu em um estado de alegria e emoção sem precedentes. Imperador! Alguns Oks se ajoelharam em direção a Fei e cantaram. Então, todos os Oks na área se ajoelharam diante de Fei de 4, orando e cantando alto com respeito. Tudo o que Fei podia ver ao seu redor eram pessoas ajoelhadas diante dele e o adorando. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1087.
Império Fantoche. Apenas o criador de todas as raças poderia ser chamado de mestre pelo deus das feras Reshar. Agora, o humano na frente dos orcs se tornaria o governante da tribo Orc Bemomoth. Na Terra. Parado em uma rua cheia de carros, Zong Dajun olhou ao redor com uma alegria sem precedentes. A jornada de 1000 anos no outro mundo parecia um sonho rápido. Ao ver os arranha-céus altos e aquecidos, o céu azul acinzentado e a selva de concreto, Zong Dajun não sabia se as memórias em sua mente eram reais ou falsas. Agora, a cena diante dele era exatamente a mesma de quando ele morreu no acidente de carro. Faltavam apenas 5 minutos para o acidente de carro. Quando o semáforo do outro lado da rua ficava verde e ele caminhava na faixa de pedestres, um grande caminhão com um sinal vermelho colidia com ele e o fazia voar. Zong Dajun pensou por um momento e parou na rua. Quando o semáforo do outro lado da rua ficou verde, ele não pisou na faixa de pedestres. De repente, a multidão ficou ansiosa e gritos soaram. Mais adiante, um grande caminhão que perdeu o controle disparou em direção à faixa de pedestres e cerca de 10 pessoas ainda estavam atravessando a rua. Droga! Zong Dajun ficou chocado, o que estava em suas memórias voltou a ocorrer. Embora ele não tenha pisado na faixa de pedestres, aqueles pedestres inocentes. Quase inconscientemente, ele abriu a boca e entoou uma canção de batalha sacerdotal da tribo Orc Bemomoth em silêncio. Faixas de chamas brancas voaram da boca de Zong Dajun e se transformaram em uma mão de energia prateada que era quase invisível e parecia ter sido desenhada em um esboço. Esta mão de energia pressionou a frente do caminhão que perdeu o controle e ultrapassou um sinal vermelho, impedindo de se mover. No momento seguinte, a mão gigante desapareceu. Zong Dajun congelou no local ao pensar: o poder daquele mundo, ainda posso usá-lo. Ele apenas cantou uma canção de batalha inconscientemente, já que era um de seus hábitos que ele desenvolveu nos últimos 1000 anos, e ele ficou chocado que o poder do totem das canções de batalha dos sacerdotes da tribo Orc Bemomoth ainda funcionava neste mundo. Isso significa que, eu trouxe o terrível poder como o Papa do Palácio do Deus das Feras para o mundo real? Quão aterrorizante é o poder do Papa do Palácio do Deus das Feras, que viveu por 1000 anos? Zong Dajun pensou consigo mesmo. Isso significava que Zong Dajun era alguém como Superman neste mundo. Se ele quisesse, ele poderia governar e dominar nações e leis. Depois de experimentar o enorme choque e surpresa, Zong Dajun se forçou a se acalmar. Ele agiu como se nada de estranho tivesse acontecido e ele deixou a multidão barulhenta, indo em uma direção de acordo com suas memórias antigas. Se ele não se lembra-se errado, hoje era sua cerimônia de noivado. Sua namorada e os pais estavam esperando por ele em um hotel não muito longe. Talvez seja porque ele acabou de retornar à Terra, e ele estava muito animado. Zong Dajun perdeu a cautela e o foco voltado para os detalhes que tinha no outro mundo. Ele não percebeu que uma câmera não muito longe capturou claramente o que tinha acontecido. Continente Azeroth, região norte, São Petersburgo. São Petersburgo foi quase completamente destruída após a batalha defensiva alguns dias atrás. A maior parte da muralha de defesa foi destruída e os edifícios e estruturas da capital de Zenith foram queimados pelas chamas da guerra. As estátuas divinas que se erguiam na cidade foram derrubadas e despedaçadas, e faixas de fumaça saíam de muitos prédios desabados. Além disso, caixões e cadáveres que não foram enterrados ainda estavam por toda a parte. Como Lionel Messi emitiu uma ordem antes de sua partida, raramente foram vistas operações que mataram zenitianos em grande escala. No entanto, muitos soldados de Barcelona ainda estavam roubando São Petersburgo. Os civis zenitianos que não tiveram a chance de escapar de São Petersburgo pelo portão norte na noite de sangue e felizmente sobreviveram ao massacre inicial dos barceloneses não precisavam se preocupar em serem massacrados, mas seu ambiente de vida ainda era preocupante. Aqueles mercadores relativamente ricos ainda eram alvos e roubados por soldados de Barcelona, e as mulheres que pareciam acima da média ainda eram atacadas e tomadas à força pelos inimigos.
Sob o sol da manhã, uma espessa camada de névoa envolveu a terra. Muitos cães e gatos sem-teto tremiam de frio enquanto viajavam pela rua. Às vezes, alguns civis colocavam a cabeça para fora de paredes desabadas ou edifícios que mal estavam intactos, olhando em volta com expressões desesperadas e entorpecidas. Eles não sabiam quando a morte cairia sobre suas cabeças. De repente, uma série de ruídos de clipe-clop soou. Sair! Saiam todos! Não se esconda! O majestoso quarto príncipe cristal reestruturou a família real de Zenith. Sua Alteza chegou a um acordo com os barceloneses, e eles não matarão mais pessoas. Uma série de gritos quebrou a paz pela manhã e ressoou no céu acima da cidade destruída. O quarto príncipe reestruturou a família real de Zenith. Esta notícia se espalhou rapidamente nas terras irregulares de São Petersburgo nesta fria manhã do início do outono. Antes do meio-dia, dezenas de milhões de zenitianos que ainda se encontravam na cidade repleta de mortes tomaram conhecimento desta notícia. Todos os tipos de boatos foram espalhados e algumas pessoas descobriram rapidamente o problema principal. O quarto príncipe cristal realmente decidiu se juntar aos barceloneses. Ele se tornou um fantoche de Barcelona dentro de Zenith. Com a ajuda dos barceloneses, a família real fantoche e organizações violentas foram criadas rapidamente. Além de ganhar a confiança dos civis, manter o controle de Barcelona sobre São Petersburgo e todo o Zenith, e apoiar as tropas de Barcelona que se preparavam para travar uma guerra na região norte de Zenith, onde Chambord pertencia, a coisa favorita da família real fantoche era passar por cima da história e acertar contas antigas. O quarto príncipe, que finalmente se sentou no trono de Zenith, tinha um grande controle e estava muito animado. Ele ergueu a faca de açougueiro para os oficiais que estavam em frente contra ele antes, e muitas famílias nobres que não tiveram a chance de escapar foram mortas. Claro, nem todo mundo neste mundo era virtuoso e não tinha medo da morte. Houve muitas famílias nobres e forças que perderam toda a honra e fizeram a coisa mais fácil. Nesse momento, eles decidiram ficar do lado da família real fantoche. A família real fantoche conspirou com as tropas de Barcelona, e eles começaram a pressionar e implementar políticas de terror branco nas áreas que tinham controle, apreendendo o máximo possível de riqueza do povo enquanto cruelmente suprimia todas as rebeliões e levantes. Exceto por algumas áreas na região norte de Zenith, onde o reino de Chambord estava localizado, todos os outros lugares do Império Zenith pareciam ter mudado. Neste momento, a elite no pico da lua cheia Armando voltou ao quartel-general militar de Barcelona em São Petersburgo, e trouxe uma notícia chocante. Naquela tarde, menos de 72 horas após a conquista de São Petersburgo, Barcelona reuniu suas tropas e começou a atacar a região norte. Mais de 200.000 soldados moveram-se na direção de Chambord. Em 3 dias depois. É surpreendente que o pequeno reino de Chambord tenha fantoches mágicos que estão no reino dos semideuses, e tem matrizes mágicas defensivas em níveis divinos que nem mesmo São Petersburgo tinha. Como este reino humilde obteve tal herança mágica de civilização? É provável que os chambordianos tenham descoberto acidentalmente um esconderijo gigante de relíquias da Era Mítica, e eles decodificaram as relíquias até certo ponto e obtiveram essas tecnologias. Se for esse o caso, isso significaria que depois de conquistar Chambord, nosso império aumentará ainda mais e potencialmente unirá o continente? No lado sul do rio Zuli, as tropas de Barcelona já ocuparam a nova cidade que Chambord construiu. Enquanto estavam no ar acima de seus acampamentos, Pedro e Busques olharam para a antiga cidade de Chambord, que estava armada até os dentes como um ouriço de metal enquanto a emoção e a ganância brilharam em seus olhos. A batalha já havia continuado por 2 dias, mas os barceloneses não podiam fazer nada aos chambordianos. Devido à existência de mais de 20 fantoches de guerra de ouro místico, mestres supremos como Busques não se atreviam a mostrar facilmente seus poderes. Ei, você gosta desta novel? Capítulo 1088. Por
Ex-cavaleiro. Nos últimos 3 dias, os barcelonenses atacaram a cidade de Chambord e sofreram muitas baixas. Mais de 30.000 soldados de elite morreram no rio Zuli a 2.000 metros do muro de defesa. Do início ao fim, Chambord nem mesmo enviou uma tropa. A batalha inteira foi finalizada por mais de 20 fantoches mágicos. Busques e outros 3 semideuses aventuraram-se a 2.000 metros da cidade de Chambord e tentaram capturar um fantoche mágico. Eles queriam pegar um à força e estudá-lo. No entanto, eles tentaram muitas vezes e não chegaram a lugar nenhum. Na verdade, quase morreram na zona. Embora as energias desses fantoches mágicos de Chambord estivessem apenas no nível da classe Sol, sua força de combate alcançou o reino dos semideuses. Seus corpos eram feitos de metal duro e extremamente firmes. Mesmo com suas cabeças destruídas, eles ainda podiam lutar. O estilo de combate suicida trouxe muita tristeza e dor aos 4 semideuses de Barcelona. Felizmente para Barcelona, esses fantoches mágicos não tinham inteligência e usavam apenas os mesmos métodos de ataque, e eles só podiam se mover a 2.000 metros de Chambord. Se essas restrições fossem suspensas, esses 200.000 soldados de Barcelona seriam todos mortos no primeiro dia em que chegaram. Depois dos ataques no primeiro dia que foi feito para testar as águas, Barcelona teve que ser paciente nos dias seguintes, tentando lentamente encontrar uma oportunidade. Logo, essas pessoas descobriram que era muito mais fácil conquistar São Petersburgo do que a cidade de Chambord. A única boa notícia para o Barcelona era que parecia que Chambord tinha menos de 30 fantoches mágicos. Se houvesse mais, não haveria como eles vencerem esta guerra. O tempo passou lentamente e mais tropas de Barcelona se reuniram na margem sul do rio Zuli. Exceto por isso, mais de 100.000 soldados do Império Fantoche Zenit, que foram organizados pela família real do Quarto Príncipe Cristal, também vieram para a margem sul do rio Zuli, tentando ajudar os barcelonenses. Agora, com exceção desta antiga cidade de Chambord, todos os outros lugares de Zenit caíram sob o controle de Barcelona. Como o último prego na parede, Chambord estava dado tudo de si pela última vez. Em termos de tamanho, a cidade de Chambord é minúscula. Portanto, eles devem ter falta de alimentos. Neste momento, as tropas e civis de mais de uma dúzia de reinos afiliados na região norte se reuniram na cidade. Junto com a população original, 1 tonelada de recursos está sendo usada diariamente. Eu quero ver quanto tempo eles podem durar. Busques e outros semideuses não conseguiram conquistar Chambord depois de tentar o seu melhor, e seu plano de capturar um fantoche mágico não estava indo a lugar nenhum. Portanto, Barcelona teve que recorrer à batalha de recursos. Nos próximos 10 dias ou mais, as tropas que o Império Fantoche Zenit enviou se tornaram a principal força de ataque e foram empurradas para a zona de morte que estava a 2.000 metros da parede de defesa de Chambord. Sob pressão, esses soldados tiveram que sitiar e atacar seus ex-companheiros que defendiam a cidade. Diante desta situação, Brook e Baez não mostraram bondade ou suavidade. Todos os inimigos que chegaram a 2.000 metros da cidade de Chambord foram destruídos por esses fantoches mágicos. Alguns chambordianos sugeriram instigar a deserção nos inimigos e fazer esses soldados pularem do navio. Afinal, muitos deles foram forçados a lutar na linha de frente. No entanto, essa recomendação logo foi rejeitada. A tragédia de São Petersburgo foi um precedente para Chambord. Ninguém sabia se os espiões de Barcelona estavam escondidos na tropa. Afinal, todas as fortalezas poderiam ser quebradas mais facilmente por dentro. Nesse momento crítico, ninguém foi autorizado a entrar na cidade de Chambord. Nos próximos 20 dias, os comandantes de ambos os lados lutaram com sua força e inteligência. A determinação de Chambordianos fez Busques parar de forçar as tropas do novo Império Fantoche Zenit a sitiar a cidade de Chambord. Afinal, essas tropas estavam ao lado de Barcelona e eram necessárias para a família real fantoche que o Quarto Príncipe Cristal reuniu para manter o controle.
No momento, a tática de forçar Chambordianos a deixar essas pessoas entrar não funcionou, e esses soldados eram necessários para suprimir as rebeliões sem fim que aconteciam por todo o Zenit. Durante este tempo, Barcelona enviou muitos mensageiros, tentando convencer Chambord a se render. A partir de agora, o quarto príncipe é o novo imperador, e ele está no controle da terra que pertence ao urso gigante do norte. Chambord é apenas um pequeno reino afiliado. Como você ousa não se render ao quarto príncipe? Como você ousa bloquear as tropas do novo império? Você está tentando se rebelar. Um nobre mensageiro que estava ao lado da nova família real fantoche de Zenit entrou em Chambord com arrogância, e ele permaneceu em um terreno moral elevado enquanto lançava acusações contra Brook e Bais, ameaçando-os de se render. 20 segundos depois, a cabeça deste mensageiro foi pendurada no portão da cidade de Chambord. No 20º dia, o velho Ptolemy, o ex-castelão, governador, do portão Hot Spring, o líder da família Ptolemy e o homem que guardava rancor contra Chambord devido ao problema com Izagi, ofereceu uma recomendação cruel aos barceloneses. Este velho já estava do lado da nova família real fantoche e era o líder das tropas fantoche de Zenit. Essas pessoas forçaram um grande grupo de refugiados zenitianos a entrar na área a cerca de 2.000 metros da cidade de Chambord. Então, eles cortaram o fornecimento de comida e água para esses refugiados e os forçaram a ficar diante de Chambord, tentando usar esse método para desmoralizar os chambordianos no muro de defesa. Se os chambordianos ignorassem esses refugiados, todos os corações zenitianos gelariam. Se Chambord abrisse seu portão e permitisse que esses refugiados entrassem, seria ainda melhor. Com mais pessoas na cidade, a cidade ficaria mais caótica, e recursos como comida ficariam ainda mais escassos. Quão grande o estoque de recursos poderia ter esta pequena cidade? Todos os recursos serão em breve esgotados. Além disso, espiões de Barcelona foram misturados com os refugiados. A tática viciosa do velho Ptolemy funcionou. Chambordianos podiam ser impiedosos com as tropas totalmente armadas do Império Fantoche Zenit, mas não podiam fazer isso com os idosos, crianças e mulheres e homens fracos que olhavam para eles com desejo de viver. Esses refugiados estavam em péssimas condições porque estavam com frio e fome, e estavam à beira da morte. No final, a cidade de Chambord abriu seu portão e permitiu que dezenas de milhares de refugiados entrassem na cidade. Durante este processo, soldados de Barcelona e soldados fantoches zenitianos atacaram. Infelizmente para eles, sob o contra-ataque dos fantoches mágicos que podiam rivalizar com os semideuses, eles perderam perto de 6.000 cadáveres e recuaram. Esquemas semelhantes continuaram a ocorrer e o grau de maldade continuou a crescer. Soldados de Barcelona e soldados fantoches zenitianos capturaram muitos refugiados de vários lugares e feriram gravemente ou aleijaram essas pobres pessoas. Quando esses refugiados estavam prestes a morrer de fome, eles foram despidos e chutados para uma área a 2.000 metros da cidade de Chambord. Esses refugiados foram jogados na cidade de Chambord como fardos, e os habitantes de Barcelona tentaram usar essa estratégia para esgotar os alimentos, medicamentos e roupas de Chambord para fazer este pequeno reino desmoronar sob pressão. A qualquer momento do dia, as pessoas na parede de defesa de Chambord puderam ver os habitantes de Barcelona torturando os refugiados que capturaram. No entanto, o que chocou os barceloneses foi que a cidade de Chambord aceitou mais de 200.000 refugiados, incluindo milhares de espiões barceloneses, mas ainda não desmoronou. Além disso, o caos em massa e os fogos ardentes que eles previram não ocorreram, e eles perderam o contato com os milhares de espiões. As coisas começaram a ficar estranhas. O tempo está quase certo. Do outro lado do rio Zuli, mais de 400.000 soldados de Barcelona e 300.000 soldados fantoches zenitianos se reuniram. Talvez possamos lançar um ataque rápido. Com centenas de fantoches de guerra de ouro místico, podemos fazer todos eles desaparecerem em uma hora, Bais sugeriu enquanto tentava suprimir sua raiva. Na torre de vigia no portão sul, uma nova rodada de reuniões militares estava acontecendo. Exceto Bais, Brook e o velho Arya, vários oficiais militares,
grandes e pequenos, participaram das reuniões. Lembrando que os barceloneses tinham feito aos civis de Zenit, a raiva ardeu na mente de cada chambordiano. Todos eles queriam atacar e matar esses demônios. Embora Bas fosse um oficial civil, ele estava um homicida neste momento, e muitos oficiais militares concordaram com suas sugestões. Na verdade, Brooke também foi comovido. Agora, todos estavam olhando para o estrategista velho Arya. Nos últimos tempos, os comandos firmes do velho Arya e as análises profundas do campo de batalha conquistaram o respeito de todos. Antes do retorno do rei, ele era o comandante-chefe das Forças Armadas de Chambord. A tática de não revelar a verdadeira força dos fantoches mágicos também fazia parte do grande plano do velho Arya. Agora não. O velho Arya pensou por um momento e balançou a cabeça. Embora possamos destruir as tropas inimigas do outro lado do rio com os 500 fantoches mágicos, não podemos matar os semideuses e outros mestres. Existem cerca de 800 mil soldados inimigos, e eles ficarão rebeldes quando as tropas forem destruídas. Sem restrições, eles vão massacrar os refugiados zenitianos e trazer desastres para os nossos iguais que lutam para sobreviver no território inimigo. Além disso, os fantoches de guerra de ouro místico têm mobilidade limitada, de modo que não podem perseguir muito, e temos um número limitado de soldados. No momento, não temos forças para lutar contra os barceloneses de frente. Depois de recuarem para São Petersburgo, eles podem reunir tropas novamente e voltar. Nessa altura, eles teriam uma compreensão clara do número de fantoches mágicos que temos e do seu alcance. Nossa situação ficará ainda mais difícil. A maioria das pessoas concordou com a análise do velho Arya. Então, o que devemos fazer? Vamos apenas assistir aqueles bastardos de Barcelona matando refugiados zenitianos e agredindo mulheres zenitianas. Uma vez que Bas ficou com raiva, ele mostrou mais raiva e ódio do que qualquer outra pessoa. Não precisamos esperar muito. O velho Aryan sorriu e disse, depois de calcular o tempo, Torres já deve ter retornado à Terra Banida, e relatado tudo ao rei Alexander, e Sua Majestade está prestes a retornar. Assim que Sua Majestade estiver de volta, podemos começar o contra-ataque. O retorno de Sua Majestade. Depois de pensar sobre isso, todos se endireitaram e ficaram cheios de entusiasmo e expectativas. Sim. Se o invencível rei Alexander retornar, nada disso representará problemas. Deixando outras coisas de lado, Sua Majestade pode comandar a tropa de fantoches mágicos sem restrições e perseguir os barceloneses até o fim do mundo. Matar esses semideuses, expulsar os barceloneses de Zenit e restaurar o império será apenas uma questão de tempo. Suportar isso um pouco mais resultaria em uma grande mudança no mundo. Dentro do acampamento de Barcelona, dezenas de milhares de refugiados zenitianos foram trancados em um local cercado por cercas e parecia um curral de ovelhas, e tremiam de frio. Não muito longe deste redil de refugiados, havia uma tenda mágica de aparência luxuosa. A cortina da porta da tenda se abriu e um belo jovem com uniforme militar de Barcelona saiu com um sorriso no rosto. Ele era o ex-cavaleiro da Lua Prateada Piazon, um dos 10 cavaleiros executivos de Zenit. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1089. Ex-cavaleiro. No entanto, Piazon não estava vestido como o cavaleiro da Lua Prateada. Em vez disso, ele estava vestindo a armadura militar vermelha e azul de Barcelona, e suas roupas internas pareciam luxuosas. Ele parecia estar de ótimo humor, e vários oficiais de Barcelona seguiram Piazon respeitosamente. Pequeno general, o Sr. Armando está te convidando. Ele deve estar planejando ensinar a você técnicas de cultivo. Sim, pequeno general. O Sr. Armando gosta muito de você. Talvez você se torne o sucessor da família Armando. Você é tão sortudo. Pequeno general, uma vez que você subir, não se esqueça de nós. Aqueles poucos oficiais de Barcelona disseram a Piazon com sorrisos bajuladores em seus rostos enquanto seguiam em direção a uma tenda gigante e luxuosa mais longe. Ao longo do caminho,
eles continuaram bajulando este jovem. Se fosse há mais de 20 dias, esses arrogantes barceloneses não agiriam tão humildemente e modestamente diante de um zenitiano sujo. No entanto, a situação era diferente agora. A elite no pico da lua cheia, o Sr. Armando estava tendo o melhor momento de sua vida, mas de alguma forma ele enlouqueceu e tomou este jovem como seu discípulo. Agora, não havia muitas pessoas que ousavam ser desrespeitosas com este jovem nos acampamentos militares de Barcelona. Piazon riu com orgulho e disse: "Relaxe. Contanto que você seja leal a mim, você será recompensado adequadamente." "Obrigado, pequeno general." "Muito obrigado." Esses oficiais de Barcelona continuaram a bajular Piazon. Logo, o grupo chegou na frente da tenda vermelha gigante. Os guardas viram que era Piazon e rapidamente entraram antes de convidar Piazon para entrar. Esta era uma tenda com magia espacial, o espaço interno era ainda maior do que parecia do lado de fora. Estantes de livros, porta-armas, armaduras, vários pergaminhos mágicos, mapas e documentos foram colocados na tenda de forma organizada. Mais de 20 lindas garotas com véus finos estavam em ambos os lados do tapete vermelho que vai da entrada até a cadeira no centro, e elas seguravam bebidas deliciosas e comida em suas mãos. "Ha ha ha! Você está aqui! Venha e fale comigo. Como está seu progresso nos últimos dias?" Ao ver Piazon, Armando, que usava uma túnica larga vermelha e estava sentado em uma cadeira de pedra gigante que parecia uma besta, levantou-se e riu. "Obrigado, mestre." Piazon respeitosamente ajoelhou-se no chão e fez uma reverência. Depois de fazer a saudação adequada, ele se levantou e disse com alegria: "Mestre, não me atrevi a perder tempo e me cultivei com o método que você me ensinou. Fiz um grande progresso e agora sou um guerreiro no pico das 2 estrelas." "Ótimo! Isso é ótimo!" Armando acenou com a cabeça satisfeito e disse: "Embora você tenha perdido o melhor momento para se cultivar, seu talento ainda é surpreendente. Embora eu tenha lhe dado plantas espirituais como suplementos, você se tornou um guerreiro no pico das 2 estrelas em menos de um mês. É extremamente rápido. Se você estiver disposto a cultivar diligentemente todos os dias, talvez você alcance meu nível em cerca de 30 a 50 anos. Mestre, sua força é incomparável. Seu discípulo não ousa ser comparado a você." Piazon sorriu e bajulou. "E?" Armando acenou com a cabeça com prazer enquanto pensava consigo mesmo: "Este meu novo discípulo é ótimo em quase todos os aspectos. Pena que ele seja zenitiano. Seria perfeito se ele tivesse a linhagem catalã. Pedi que viesse hoje para informá-lo de uma coisa. Vai e se prepare, e também ordene aos soldados que se aprontem. A cidade de Chambord será destruída à meia-noite. Então, devemos aproveitar a oportunidade para invadir e roubar os tesouros. Ouvi dizer que há uma quantidade infinita de tesouros nesta cidade, e até mesmo uma ruína mítica de nível divino está lá. Qualquer descoberta seria um grande mérito. Talvez o Sr. Busques fique emocionado e permita que você obtenha um sobrenome de Barcelona." Armando estava realmente pensando e cuidando de Piazon. "O que? A cidade de Chambord será conquistada?" Piazon ficou chocado e perguntou curioso: "Mestre, atacamos a cidade por mais de 20 dias e não fizemos nenhum progresso. Como podemos destruir esta cidade de repente?" "Isso é ultra-secreto nas Forças Armadas, e eu só sei um pouco sobre isso. Você não precisa fazer tantas perguntas, você saberá o que está acontecendo mais tarde. Quando a cidade estiver destruída, lembre-se de atacar e obter o máximo de mérito que puder. Eu vou te ajudar também." Armando não queria falar muito. Piazon parecia agradecido e disse com alegria: "Obrigado, mestre. Eu vou me preparar agora. Eu não vou te decepcionar." Depois de dizer isso, Piazon se ajoelhou e fez uma reverência antes de se virar e sair da tenda. "Estranho, como é que os barceloneses estão de repente tão confiantes? Eles encontraram uma maneira de destruir aqueles mais de 20 fantoches mágicos que podem rivalizar com semideuses." Piazon saiu da tenda com uma expressão confusa. De repente, uma série de gritos e choros femininos soou.
Piazon olhou para cima e viu uma equipe de soldados de Barcelona rindo e caminhando com duas garotas zenitianas capturadas. Essas duas garotas eram lindas e sexy, e pareciam ter cerca de 18 anos. O que está acontecendo? Piazon perguntou com uma carranca. Ah, é você, pequeno general. Os irmãos no exterior derrotaram uma caravana mercantil zenitiana que estava resistindo e capturaram essas duas frágeis mulheres zenitianas. Estávamos prestes a oferecê-las ao general Armando. Veja como essas duas meninas são brancas e frágeis. Parece que a água vai vazar se beliscarmos sua pele. Eles também são virgens. É a primeira vez que vejo essas beldades de perto, respondeu o oficial à frente com um sorriso bajulador. Essas duas meninas eram lindas e pareciam passarinhos em gaiolas neste momento. Elas pareciam desesperadas e com medo, e suas capas foram removidas. Agora, apenas um véu fino cobria cada um delas, fazendo-as parecer ainda mais esguios e sexy. Enquanto estremeciam com o vento frio, pareciam extremamente sedutoras. Era fácil imaginar o trágico destino dessas duas garotas depois que caíssem nas mãos dos barceloneses. O mestre está cultivando uma técnica mística e não quer nenhuma interação com mulheres. Traga essas duas meninas para minha tenda. Piazon apertou os olhos e olhou para essas duas meninas por um tempo. Então, ele acenou com a cabeça em satisfação e disse ao oficial com luxúria em seu rosto: Isso! O oficial hesitou por um momento antes de assentir e bajular: Ok, esses duas putas têm sorte de vocês querer. As duas pobres meninas foram entregues na tenda de Piazon. Antes que o oficial pudesse andar muito com os soldados, eles ouviram ruídos de roupas rasgando. Então, Piazon zombou e as duas meninas gritaram, choraram e imploraram. Droga! Garotas tão bonitas! Eles serão desperdiçadas com este perdedor que está contando com o Sr. Armando. Eu me pergunto se podemos ter um gostinho dessas duas garotas depois que o perdedor acabar com elas. O oficial praguejou violentamente com má vontade estampada em seu rosto. O tempo passou rapidamente e já era pôr do sol. A atmosfera de repente ficou tensa nos acampamentos pacíficos de Barcelona, e uma série de sons de clarins ressoou no céu. Muitos soldados se movimentaram e se reuniram em suas formações, e várias formações receberam ordens de se deslocar para diferentes lugares, preparando-se para a batalha. Romper a cidade de Chambord à meia-noite. Com que poder Barcelona está contando? Depois de sair da tenda, Piazon ainda não conseguia entender. Nesse momento, ele de repente viu algumas figuras especiais em um acampamento mais longe e congelou no local enquanto suas pupilas se contraíam. Ele parecia ter entendido algo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1090. O último esforço da trincheira. Essas pessoas que apareceram no acampamento de Barcelona estavam usando as vestes divinas da Santa Igreja e pareciam ter um status elevado. Até a Santa Igreja está envolvida, Piazon pensou consigo mesmo. A Santa Igreja e o clã do dragão ainda estavam em guerra, e foi ouvido que ambos os lados usavam poderes proibidos. A Santa Igreja usava métodos secretos e se comunicava com o céu, convidando os anjos de batalha a descer do céu e batalhar por eles. Eles haviam obtido gradualmente a vantagem. Esses anjos de batalha eram máquinas de guerra. Eles eram aterrorizantes e agarraram a poderosa energia da luz. Eles eram todos guerreiros e magos, e eram muitas vezes mais fortes do que os mestres humanos comuns em termos de ataque e defesa. Será que os sacerdotes da Santa Igreja também estão se juntando à batalha esta noite? É daí que vem a confiança de Armando. Então, o que devo fazer? Piazon começou a ficar ansioso. Se a Santa Igreja fosse capaz de fazer os anjos de batalha atacarem Chambord, talvez a defesa deste reino não durasse muito. Se esta última cidade de Zenith fosse destruída, o antigo Império Zenith seria destruído para sempre. Enquanto caminhava e pensava, Piazon chegou rapidamente diante de sua tenda. Sem a minha ordem, ninguém tem permissão para entrar. Sim, senhor.
Os guardas de Piazon ergueram a cabeça e gritaram. Piazon entrou na tenda. Estava quente e úmido dentro da tenda, e as duas garotas imediatamente acordaram de seu sono falso. Elas relaxaram quando viram que era Piazon. O cavaleiro da lua prateada olhou para as duas garotas que pareciam calmas e sorriu para elas. Essas duas garotas agora usavam jaquetas grossas de algodão, devoraram um pouco de comida e estavam com uma aparência muito melhor. Era difícil dizer que elas foram agredidas. Na verdade, Piazon não fez nada com elas. Os ruídos que aqueles soldados ouviram eram falsos. Senhor, você está de volta. As duas garotas olhavam para Piazon como seu salvador e rapidamente foram até ele de alegria ao ver seu retorno. Piazon já fez a essas duas meninas algumas perguntas complicadas e descobriu suas origens. Seus pais já morreram sob as facas carniceiras dos barceloneses, e elas odiavam esses invasores em seus núcleos. Elas eram zenitianos de confiança. Sem perder tempo, Piazon pediu às duas garotas que se aproximassem e ele lhes contou sobre sua hipótese detalhada. Piazon disse com uma expressão séria: para ser muito honesto, esta questão é crítica e tentarei levar vocês duas à cidade de Chambord. Quando estiver lá, você deve passar esta mensagem ao rei de Chambord, certificando-se de que os chambordianos estejam preparados. Senhor, não se preocupe. Mesmo se tivermos que morrer, iremos completar seu pedido, as duas garotas disseram firmemente com ódio brilhando em seus olhos. Piazon suspirou levemente em sua mente quando ouviu isso. Em um mundo caótico, o destino das pessoas era trágico. Nesse momento, parecia que o destino de Zenith estava carregado nos ombros dessas duas meninas fracas. Com um sorriso gentil, Piazon arrumou cuidadosamente seus cabelos bagunçados e disse: garotas idiotas. Não, você não vai morrer. Você vai viver e se certificar de que o Império se redima. Senhor, mas você... Sim, senhor. Que tal você vir conosco? É muito perigoso ficar com esses barceloneses. As duas garotas tentaram persuadir Piazon e fazê-lo ir com elas. Embora esses três se conhecessem há menos de um dia, essas duas garotas não conseguiam esquecer esse jovem bonito que as salvou do perigo. O amor sutil começou a crescer dentro dos corações dessas duas garotas de forma imparável. Piazon balançou a cabeça, ele não podia ir agora. Ele era mais útil ficando dentro das forças do Barcelona. Como ele já carregava a reputação de traidor, ele não se importava com isso. Ele queria dar aquele pergaminho secreto para essas duas garotas, mas temia que problemas surgissem e o rei de Chambord não recebesse o pergaminho. No final, ele decidiu encontrar um momento melhor e dar o pergaminho ao próprio rei de Chambord. Afinal, esse assunto era crítico e ele não queria bagunçar tudo. Mais tarde, vocês duas podem ter que passar por algum sofrimento, disse Piazon enquanto olhava para as duas meninas. 20 minutos depois. Quando os rugidos, gritos e gemidos femininos finalmente terminaram, Piazon saiu de sua tenda com dois cadáveres ensanguentados nas mãos. Apenas os braços e as pernas se contraindo levemente pareciam mostrar que essas duas garotas ainda não morreram. Os guardas e soldados na área olharam para Piazon como se ele fosse um monstro. Eles não esperavam que este pequeno general que parecia bonito e gentil fosse tão cruel e violento, eles suspeitavam que ele tinha um fetiche por torturar pessoas. Essa era a única maneira pela qual essas duas meninas foram espancadas a este grau. Yuk! Duas putas que não sabem seu lugar. Piazon praguejou com uma expressão cruel. Este jovem arrastou as duas garotas meio mortas para fora do acampamento, deixando um rastro de sangue no chão. Quando Piazon chegou ao rio Zuli, ele acenou para dois soldados de Barcelona que estavam acompanhando refugiados zenitianos. Ele ordenou: jogue essas duas putas na barreira de defesa do outro lado do rio. Deixe os chambordianos saber que este é o fim se eles continuarem a resistir e não se renderem. Lembre-se, não as mate. Hehe, eu quero ver se os chambodianos vão salvar essas duas putas. Sim, senhor. Não se preocupe.
Vendo o estado trágico em que essas duas garotas se encontravam, onde sangue e carne se misturavam, os soldados estremeceram e quase vomitaram o jantar meio digerido. Eles pensaram consigo mesmos: este pequeno general é cruel e doente. Logo, as duas meninas foram colocadas em um carrinho de madeira e empurradas em direção à área que estava lotada de refugiados que estavam morrendo de fome e feridos fora da barreira de defesa da cidade de Chambord. Essas coisas aconteciam todos os dias. Especialmente hoje, um grande grupo de refugiados zenitianos foi empurrado para o outro lado do rio enquanto os barceloneses tentavam atormentar e enfraquecer a defesa de Chambord. Piazon observou do outro lado do rio. Então, ele zombou e se virou, retornando ao acampamento de Barcelona para onde a trilha sangrenta levava de volta. Neste momento, barulhos altos de tambores soaram de repente nos vários acampamentos, e muitas tropas estavam se reunindo. Parecia que era a hora certa para atacar. Está acontecendo alguma coisa. A bateria acordou Robin, que estava cochilando de armadura. Como o general que estava guardando o muro de defesa esta noite, ele não ousou ser descuidado. Ele rapidamente se levantou e subiu na torre de vigia antes de olhar para longe. As luzes estavam fortes dentro dos acampamentos do inimigo e era barulhento. Em apenas alguns minutos, pessoas como Baz, Brooke e o velho Ian correram para a linha de frente depois de ouvir a notícia. O velho Ian disse após um momento de observação: prepare-se para a batalha. As formações dos soldados de Barcelona são complexas, mas organizadas, e seu moral está subindo e condensando em vez de cair. Parece que eles vão atacar de verdade. Podemos estar enfrentando uma batalha difícil. Será que eles encontraram maneiras de lidar com os fantoches de guerra de ouro místico? Robin perguntou em choque. Os chambordianos não sabiam o que os barceloneses estavam fazendo nos últimos tempos. Já que os inimigos não atacaram, eles devem ter planejado algo. No momento, os chambordianos só podiam esperar para ver. O velho Ian deu uma série de ordens e os soldados chambordianos na muralha de defesa começaram a se mover. Devemos ativar outros fantoches mágicos. Baz franziu a testa ao perguntar. Não agora. Podemos esperar para ver. Seria melhor se pudéssemos durar até a volta de Sua Majestade. Então, podemos tentar atacar de uma só vez e destruir completamente esses barceloneses. Não queremos que eles tenham a chance de respirar. O velho Arya ainda parecia calmo neste momento. Parecia que ele tinha o temperamento em que ainda poderia ficar calmo se uma montanha gigante desabasse diante dele. Ele não se deixaria enganar pela aparência das coisas, ele era um general raro e talentoso. Devemos parar temporariamente de aceitar esses refugiados. Baz perguntou de repente. Vamos continuar. Estes são todos os bravos e leais cidadãos de Zenit. Eles foram intimidados, torturados e quase mortos pelos barceloneses. Como última linha de defesa de Zenit, não podemos decepcioná-los e fazê-los perder o último resquício de esperança. Além disso, eles serão os mais afetados quando a batalha começar, disse o velho Ian com firmeza, sem hesitação. Ha ha ha. Ok, senhor estrategista. Agradeço por isso. Baz riu. Bun. Depois de um tempo, rajadas de terríveis chamas mágicas dispararam para o céu da linha de frente de Barcelona, e as chamas mágicas se precipitaram em direção à cidade de Chambord como gotas de chuva em uma tempestade. O rosto de todos mudou de cor. Esses barceloneses eram cruéis e perversos. Embora esse tipo de ataque não pudesse fazer nada para a cidade de Chambord, dezenas de milhares de refugiados fora da cidade seriam mortos. Aumente a cobertura do escudo defensivo da cidade em 50%. Depois de ouvir a voz calma do velho Arya, o oficial de comunicação ao lado dele acenou com bandeiras de comando mágico. Bus! 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 Enquanto ruídos leves de vibração soavam, a esfera laranja cobrindo a cidade gradualmente se expandiu em 2000 metros, cobrindo os refugiados que caíram no desespero e no caos neste momento. Bun! Bun! Bun!
Faixas de energias mágicas sem fim se espatifaram na esfera de energia e explodiram como fogos de artifício. Alguns refugiados que fecharam os olhos e esperaram pela morte viram isso e deram um pulo e aplaudiram sem parar. A fina camada da esfera de energia era como uma fortaleza impenetrável, dando a esses refugiados uma sensação de segurança sem precedentes. O reino de Shambod nunca desistiu dos Zenitianos. Muitas pessoas choravam de gratidão, e vivas e orações soaram em ondas fora da cidade. Gente, não entre em pânico. Ouça nossas ordens e entre na cidade em fila, alguns guerreiros xambodianos gritaram na parede de defesa. Logo, chamas de energia mágica brilharam fora da cidade quando as matrizes de teletransporte foram ativadas. Guerreiros de nível estelar pularam do muro de defesa para ajudar, e dezenas de milhares de refugiados ajudaram uns aos outros e não lutaram. Sem causar nenhum caos, eles entraram nas fileiras de teletransporte com lágrimas nos olhos. Alguns espiões de Barcelona tentaram instigar os refugiados e causar o caos, mas as guerreiras do Diablo World já eram muito poderosas neste estágio, elas eram como muitas mini-valquírias helenas. Em pé na parede de defesa, elas puxaram seus arcos e mataram facilmente as pessoas que tentaram causar o caos no local. Mais longe, rajadas de energia poderosa subiram dos acampamentos de Barcelona. Cerca de 4 a 5 delas pareciam ter atingido o nível de mestres supremos. Uma guerra gigante estava para começar. Senhor, 2 meninas estão tentando vê-lo, e elas estão abaixo da parede de defesa agora. Eles disseram que têm informações importantes para compartilhar com Sua Majestade. De repente, um soldado subiu correndo à parede de defesa e relatou ao velho Arya. Meninas! O velho Aryan congelou. Sim, e elas disseram que escaparam de um acampamento de Barcelona, e eles têm informações urgentes para relatar. Deixe-as subir, disse o velho Aryan após um momento de hesitação.